Vamos lá, pessoal, segundou mais uma semana aqui de Corinthians. Me responde aqui, você aceitaria o Malcom de volta no Corinthians após o Mundial? Ele vai ficar livre no mercado, vamos falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Os jovens da base ganhando espaço no time principal, com todos os jogadores convocados, aí ao todo foram 8 jogadores do Corinthians convocados, incluindo a seleção sub-20 e as seleções principais. E vamos falar também da preparação do jogo contra o Grêmio. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Vou deixar os agradecimentos aqui na descrição. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians está sendo a casa da seleção brasileira, né? Nessa segunda partida da Data FIFA contra o Paraguai. Então o jogo é na Neoquímica Arena e os treinos todos estão acontecendo no CT do Corinthians. Já teve ali um encontro, inclusive, do Carlo Ancelotti com o próprio Dorival Júnior, que hoje dirige o Corinthians, mas antes estava na seleção brasileira. Lá está Matheus Ribeiro, debaixo de chuva, mas vai trazer mais informações. Na verdade, o Matheus está no Parque São Jorge, que é a sede social do Corinthians, para falar também desse encontro político de presidentes, né? Porque, apesar de toda a crise que o Corinthians está vivendo, né, amigo? Está aproveitando esse momento para se aproximar, o Corinthians se aproximar. Tudo bem, Joana? Abraço para você, para quem tá ligado no Taon com a gente. Pois é, o Corinthians que volta a campo só na quinta-feira contra o Grêmio pelo Brasileiro, mas a gente sabe que mesmo sem entrar em campo, o clube segue dando notícias nos bastidores, né? Eu tô em frente aqui ao Parque São Jorge, que é a sede social do clube, porque tem sido interessante de acompanhar essa relação entre diretoria do Corinthians com, no caso, a CBF, a entidade, né, a Confederação Brasileira de Futebol. Isso porque vale o contexto, né? No ano passado, ainda em setembro, a CBF tinha alterado, no caso, a semifinal, o segundo jogo entre Corinthians e Flamengo. No caso, a partida foi de quarta-feira para domingo e isso irritou muito a diretoria do Corinthians na ocasião. Augusto Melo, inclusive, chegou a soltar um comunicado em nome do clube, dizendo que foi, inclusive, uma falta de respeito com o Corinthians. Então, houve esse certo atrito, tanto que no mês seguinte, no caso, a seleção brasileira volta a São Paulo e fica hospedada no CT do Palmeiras, na Barra Funda, algo que não é muito usual. O tempo passou, tanto na época, né, Augusto Melo como o Edinaldo Rodrigues também voltaram a fazer as pazes ali, começaram a trocar novamente, né, um papo sobre essa relação entre CBF e Corinthians. O Augusto Melo apoia também a reeleição do Edinaldo, que pouco tempo depois acaba sendo destituído do cargo. E na sequência, o Augusto ele não apoiou, no caso, a eleição e nem a candidatura, no caso, do Samir Chaude, que é o atual presidente da CBF. O Augusto, na sequência, acabou também sendo afastado do cargo do Corinthians, dando lugar ao Osmar Stabile, que no caso é o presidente interino. E deu para perceber realmente essa reaproximação, no caso, nesses dias em que a seleção esteve e continua aqui em São Paulo, no caso, né? O Osmar, inclusive, deu ali uma camisa do Corinthians com o nome do Samir para ele, deu camisa inclusive para o Ancelotti também. Então realmente a CBF já confirmou, assim como no começo do ano, mas agora reafirmando que a casa do Brasil, tanto da seleção masculina como feminina, no caso em São Paulo, acaba sendo tanto o CT como o estádio do Corinthians. A gente viu também o Hugo dando ali camisa do clube para os jogadores que passaram pelo Corinthians, né? O Martinelli, que chegou a jogar na base, teve também por Marquinhos. Então realmente todo um contexto muito favorável para que essa relação entre Corinthians e CBF volte a ficar mais amistosa, como a gente acabou não vendo com Augusto Melo, mas agora um pouquinho melhor nessa situação, especialmente nesse período em que a seleção está em São Paulo. Lembrando novamente que o Corinthians volta a entrar em campo nessa quinta-feira contra o Grêmio pelo Brasileiro. Tá certo, Jô? Volto com você, bom programa. Vamos supor que o Memphis Depay resolva sair do Corinthians. Cara, esse cara aí é o substituto ideal. Pega os 4 milhões os 5 milhões que paga pro Memphis, sendo que metade deve ser da patrocinadora Master, e dá no Malcom. É investimento garantido. O Malcom vai sair do Al Hilal após o Super Mundial de Clubes, né? Enfim, o Corinthians tem a obrigação de pelo menos tentar a contratação desse cara. 114 milhões de reais por ano ganha o Malcom. Se for isso aí que tá escrito, é 9 milhões e meio de reais por mês, de reais por mês. Um cara, quando quer voltar ao futebol brasileiro, que eu não sei se é o caso do Malcom, aí ele já vai entender que acabou esse tipo de salário para ele. Pô, e um cara que ganha isso por mês há quanto tempo? O Malcom, ele pegou o auge lá da Rússia, né? Chegou a jogar no futebol chinês, o Malcom. Jogou no Barcelona. O forte do Malcom nunca foi projeto de carreira. O Malcom sempre visou dinheiro. É um cara que sempre visou grana. O Malcom sempre visou grana. Nunca ele se importou com a carreira. Um cara que sai do Barcelona para jogar no Zenit, você já vê que é um cara que projeto de carreira para ele não tá nem aí. É igual o Paulinho quando saiu do Barcelona foi jogar na China. Correto? Então, a não ser que o Malcom cansou de ganhar dinheiro e tá disposto a ganhar 3 milhões por mês no Corinthians, 3 milhões e meio. E o Corinthians, pô, nem tem grana para isso hoje. Então, velho, cara, só se ele cansou de ganhar dinheiro, fala, agora chega. Cansou de ganhar dinheiro, a gente fala assim também, né? Pô, o cara vem pro Brasil, o Malcom pra ganhar 3 milhões e meio por
por mês, 4 milhões. Vamos supor que o Memphis Depay resolva sair do Corinthians. Cara, esse cara aí é o substituto ideal. Pega os 4 milhões os 5 milhões que paga pro Memphis, sendo que metade deve ser da patrocinadora Master, e dá no Malcom. É investimento garantido. Nós estamos falando de um jogador de 28 anos ainda, que é um monstro fisicamente, ele é muito forte, ele tem uma explosão muito forte, sabe finalizar, é corintiano, conhece o clube. Cara, o Corinthians poderia trabalhar melhor isso. Se você falar assim pra mim hoje, Roger Guedes ou Malcom, eu vou polemizar. Se você falar assim pra mim hoje, Roger Guedes ou Malcom, eu prefiro o Malcom. Até pelo histórico do Roger Guedes, né? Trairão, mascarado, enfim, deixou o Corinthians numa semifinal contra o São Paulo de Copa do Brasil. E outra, idade, eu prefiro o Malcom, tá? Eu não sei vocês, não sei se o Guedes é melhor. Cara, o Malcom, ele é muito top, velho. O Malcom, ele é muito, 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 muito top. Enfim, eu prefiro o Malcom. Agora, eu sinceramente, se o Malcom ficar livre no mercado, eu vou falar um negócio pra você que eu não vou errar nisso do que eu vou falar. O Corinthians vai tentar. Posso garantir isso pra vocês. Isso é do Corinthians, velho. Primeiro que eu tinha uma informação que a patrocinadora Master do Corinthians queria colocar mais um jogador, mais um atacante de ponta, assim, de nome. O Malcom ele não é tão midiático, mas ele é um jogador, já jogou no Barcelona. E a patrocinadora do Corinthians ela não é patrocinadora do Augusto. Ela é patrocinadora do Corinthians. Eu acredito que eles vão ajudar o Corinthians. Então, eu tenho quase certeza, eu tomei até um susto, porque esses dias um empresário me chamou de futebol e falou, Malcom no Corinthians? Naquela ele não jogou, né? Foi no segundo título olímpico da seleção brasileira, quem decidia os jogos era o Malcom. Acho que o Corinthians vai pra cima do Malcom se ele estiver livre no mercado depois do Super Mundial. E vou falar uma coisa, é obrigação. Se vira. Vamos tentar, não custa nada. E aí, quanto que é? Porque, ó, todo mundo traz um ex-ídolo. O Lucas voltou pra onde? Pro São Paulo. O Kaká voltou pra onde? Pro São Paulo. O Neymar voltou pra onde? Pro Santos. O Robinho, quando voltou pra onde? Pro Santos. Cara, o Corinthians tem que tentar, velho. Na minha opinião. Beleza? Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, né, as crias do Terrão aí, os jogadores que são identificados, passaram pelo Corinthians aí na Neoquímica Arena, e o Hugo Souza presenteando eles com a camisa aí, com o manto do Todo-Poderoso Timão. É o Martinelli, o Marquinhos, o Ederson e o Carlos Augusto. Acho que, se eu não estiver enganado, é isso. Né, estão aí, e o Hugo Souza representou aí a seleção. Seleção, né, que a gente já viu um trecho aqui no vídeo, que vai aqui em São Paulo, né, os jogos que forem aqui, a prioridade vai ser na Neoquímica Arena, por conta da facilidade de logística e principalmente, né, pela qualidade aí do gramado e toda a estrutura que a Neoquímica Arena oferece. Então, legal de ver a foto aí, só pela resenha, né, e pelas faltas também de notícia aí no Timão nessa semana. Durante a data FIFA, a gente já sabe que o Dorival está utilizando, né, essa data FIFA para fazer o treinamento dos jogadores, e com a ausência de 8 jogadores que foram convocados aí para a seleção brasileira, muitos jovens da base tiveram oportunidade no time principal, né? Então, e o desempenho de atletas como o Guinegão e o Bahia agradou a comissão técnica. Guinegão e Bahia a gente já conhece, né? Bahia aí na foto juntamente com o Garro, e também o Guinegão. E não querendo fritar o menino nem nada, né? Acho que também a minha opinião nem tem muita relevância, mas não vi nada de muito assim no Guinegão, né? Pode ser que suba pro profissional e deslanche em fazer gols, mas um pouco mais do mesmo, aquele atacante um pouco mais pesadão que joga dentro da área, né? Enfim, né? Vamos torcer aí para que o Corinthians consiga contar aí com Bahia, Guinegão. Tem também acho que o Dieguinho também, que é um meia que não foi citado aqui, que a gente também tá de olho aí também na base. E tem esse menino aqui, que eu peguei aqui na base corintiana, aqui o Twitter, né, o ex deles, é o Luiz Fernando, né, de 2007, fez seu primeiro ano no Sub-20. O Luiz vem conquistando espaço e deve ser visto pela comissão profissional. Confesso que não conheço, tá, pessoal? Vou até dar uma olhada aí para ver mais informações sobre ele, mas a base corintiana aqui trouxe sobre o Luiz Fernando também, que pode reforçar o elenco do Corinthians aí. Cara, eu acho que seria uma boa o Corinthians olhar mais pra dentro, né? Assim como fazem muito bem os nossos rivais, né? Olhando pra base e subindo muitos jogadores da base, eu acho que falta isso, né? No maior campeão da Copinha, cara, que tem. Né? A gente tem muita tradição de ter ótimos jogadores, a gente consegue olhar até mesmo por essa foto aqui, né? O Marquinhos aqui por essa foto, enfim, cara, dá pra ver a proporção que tomou a carreira do Marquinhos. Eu acho que dá pra nascer muito mais jogadores, principalmente, cara, no atual momento que o Corinthians está e não tem dinheiro pra ir no mercado, né, buscar contratações hoje. Então, olhar pra base, cara, acho que
seria o casamento perfeito, né? Pra revelar bons jogadores. Cara, já pensou revela um novo lateral direito? Né? Alguma coisa assim, cara. Precisa, velho. Que nem esse Igor Vinícius que vai vir do São Paulo. Provavelmente, né? Porque o Dorival pediu. Eu acredito que o Léo Maná tem o mesmo nível técnico que esse Igor Vinícius. Fui dar uma olhada nos lances dele, tá? Não vi nada demais também. Acontece que o Léo Maná é queimado, né, já. O Léo Maná é igual a vela queimada com a torcida do Corinthians, sabe? Não serve mais, cara. Uma vela queimada não serve mais. O Léo Maná, ele tá queimadaço, né? Ele deveria fazer algumas atuações de gala pra conseguir reconquistar o prestígio da torcida, o que eu acho muito difícil. Por isso que a lateral direita tem essa carência aí. Então o Corinthians procura, né, no mercado. Tudo bem que o Igor Vinícius viria também sem pagar uma taxa de contratação, né? Porque ele já ficaria livre no final do ano, então... aceitaria salário, luvas, claro, mas tentaria olhar pra base. Tem um Jacaré, não tem? Que é o lateral direito. Uma mulher melhor pra esse rapaz, sabe? Vamos colocar ele pra jogar, né? O Corinthians tem mais um jogo aí contra o Bahia. Contra o Grêmio no dia 12, tá? Então, é isso, pessoal. Então, apenas aqui os jogadores, né, que foram convocados aí pra seleção, para suas respectivas seleções. O Memphis, que meteu caixa lá, o Carrillo, o Félix Torres, Breno Bidon e o Felipe Longa estão com a seleção brasileira sub-20. Pela dificuldade logística, Martínez ainda é dúvida. Acho que só quem vai jogar, tá, desses convocados, se eu não me engano, é o Romero, cara. Romero e o Hugo Souza, que já tá em casa, né? Então acho que eles conseguem chegar aqui pela logística, tá? Então eles conseguem estar aqui pro próximo jogo aí contra o Grêmio. Então, pessoal, acho que é isso. Quem é esse jogador aqui? Robert Renan. O Robert Renan. Zagueirão baixando aqui, acabei vendo. Aqui foi um torcedor que pediu pro Vini Júnior vir jogar no Corinthians. Né? É nóis! Ô, Vini! Aí não dá? Os caras vêm jogar no Corinthians, aí não dá, pô, aí não dá. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, sem muitas notícias aí do Corinthians. Vocês que me acompanham aqui, queria sugestões, né, o que eu trago amanhã, o que eu faço, se você quer ver, de repente, alguma matéria do Romero, alguma matéria do Yuri. Cara, eu queria, né, vamos falar um pouco mais sobre a base, eu faço um levantamento aqui, a gente conversa, sugestões aqui, né, pra gente trazer amanhã aqui pra vocês, beleza? Pessoal, prazer estar aqui com vocês, ótima semana aí, que Deus te dê uma ótima semana aí de muitas novidades aí na sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!